Olá a todas e todos. Esta é a 7ª aula em regime de ensino remoto emergencial de História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Na aula passada, nós demos uma olhada muito breve, muito aproximativa apenas, nas concepções epistemológicas de Bertrand Russell. Elas me interessam por duas razões. Porque Russell concebe a sua teoria do conhecimento como uma contraparte da sua lógica. Em particular e especificamente, ele opera como uma espécie de regra de três. Termos singulares estão para expressões denotativas, como o conhecimento por contato está para o conhecimento por descrição. Então, daí que já em On the Note emerja o chamado princípio do conhecimento por contato de Russell, Principle of Acquaintance, quando Russell diz que toda proposição que nós podemos compreender está constituída exclusivamente de entidades que nós conhecemos por contato. De posse de uma teoria que eliminava os conceitos denotativos, o Russell de fato está resgatando, com essa sua nova epistemologia, a promessa da teoria do juízo de Moore, a saber, a promessa de dar conta de todo juízo em termos de uma relação cognitiva mais primitiva e anterior ao próprio juízo e pressuposta em cada ato de juízo, que é o contato que nós temos com os objetos que vão ser os constituintes do juízo. Russell nunca expandiu suficientemente a explicação que ele dá para esse princípio, mas nós encontramos no artigo Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description e novamente no capítulo que leva esse título no livro de 1912, The Problems of Philosophy, que eu recomendei para vocês como a melhor introdução à filosofia que eu conheço, reitero essa recomendação. O que Russell diz aqui? Ele diz o princípio fundamental na análise de proposições que contém descrições, portanto expressões da forma o tal e tal, o atual rei da França, a atual rainha da Holanda, o atual reitor da URGS, o autor de Waverley e assim por diante. O princípio fundamental na análise de proposições que contém descrições é este: toda proposição que podemos compreender deve estar composta inteiramente de constituintes com os quais temos contato. Constituents with which we are acquainted. E Russell diz, então, nós não tentaremos responder todas as objeções que podem ser apresentadas contra esse princípio fundamental. De momento, apontaremos apenas que, de uma maneira ou de outra, tem que ser possível responder essas objeções, pois mal é concebível que possamos fazer um juízo ou considerar uma suposição sem saber o que é aquilo sobre o que estamos julgando ou supondo. Então, o que Russell diz é que, a menos que eu tenha conhecimento por contato dos constituintes da proposição, eu vou pensar e não sou capaz de distinguir aquilo sobre o que eu estou pensando de qualquer outra coisa. Saber o que é aquilo que eu estou pensando é poder discriminar esse objeto de quaisquer outros objetos. Algo que eu não tenho quando tenho só conhecimento por descrição. Como ele deixa claro ao introduzir a noção, ele diz, eu sei que o candidato que tiver mais votos vai ser eleito, mas eu não sei quem é o candidato que tiver mais votos. Eu só conheço o candidato que vai ser eleito por descrição e não por contato. Nós vimos também como essa epistemologia do conhecimento por contato permite a Russell introduzir um protocolo para responder a pergunta quando é que algo que se apresenta como um termo singular, ou um nome na linguagem, efetivamente é um nome ou um termo singular, e quando isso aí de fato é uma descrição definida.
E o critério é o emprego do método da dúvida. Dos objetos que são dados ao contato imediato, por exemplo, a cor vermelha que eu enxergo no meu campo visual, o som que eu estou ouvindo nesse momento, sobre esses objetos não cabe dúvida possível. Eu posso duvidar que exista realmente um objeto vermelho, que eu posso duvidar da veracidade da minha percepção. Eu poderia estar tendo uma experiência alucinatória, ou o vermelho que eu enxergo ser apenas o efeito de um truque de iluminação, etc, etc. Mas eu não posso duvidar de que eu estou tendo essa experiência. Portanto, o dado sensível vermelho no meu campo visual é indubitável. Eu posso duvidar de se existe um objeto físico com a cor vermelha no meu entorno. Então, o procedimento de Russell para isolar os nomes próprios no sentido lógico estrito é o emprego do método cartesiano da dúvida. Todo objeto cuja existência possa ser posta em dúvida não é um objeto que nós nomeamos, mas é um objeto que nós apreendemos por descrição. Ele tinha assim resolvido o problema de como nós podemos designar objetos inexistentes em Aldenoten. Ele deu o exemplo de objetos ficcionais, entidades ficcionais como Apollo ou Hamlet, afirmando categoricamente que esses não são nomes próprios, que Apollo ou Hamlet são descrições trucadas, e que eu obtenho o significado de uma expressão dessas não sendo exposto ao contato com o objeto que elas designam. Isso não é necessário de modo algum, e de resto não haveria tal objeto que eu estou em contato, trata-se justamente de ficção. Mas quando eu investigo, por exemplo, eu consulto um dicionário clássico, eu consulto o verbete Apolo e encontro lá uma definição: Apolo é o Deus Sol. Agora eu sei do que você está falando. Mas eu não sou capaz de discriminar na minha experiência esse objeto de quaisquer outros objetos. O método da dúvida ingressa assim como um procedimento de segregação do conhecimento por contato em relação ao conhecimento que é meramente por descrição. Russell estava às voltas com esses problemas quando, em 1912, ele teve a sua atenção despertada para a presença entre os seus alunos de um estudante que ele pensava ser alemão, resultou mais tarde que se tratava de um austríaco, não de um alemão, que se expressava bastante mal em inglês, mas prestava uma atenção ávida às aulas. Esse aluno ouvinte desse curso de Russell sobre fundamentos da matemática era o jovem austríaco Ludwig Wittgenstein, filho de uma das famílias mais ricas da Europa naquele momento, treinado até então com uma formação puramente técnica, nada a ver com as humanidades. Ele havia estudado engenharia mecânica e, àquela altura dos acontecimentos, estava em Manchester, na Inglaterra, estudando engenharia aeronáutica. Wittgenstein, de fato, chegou a patentear a invenção de mais de um motor propulsor de aeronaves. Há uns anos atrás aconteceu em Londres uma exposição grande sobre a obra não filosófica de Ludwig Wittgenstein, as coisas que ele fez fora da filosofia. Isso inclui várias invenções de máquinas de diferentes tipos. Por exemplo, ele inventou uma espécie de conta-gotas para regular a dosagem de soro ou outro tipo de injeção intravenosa em pacientes em um hospital, quando ele prestou serviço de trabalho voluntário como enfermeiro num hospital britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Ele também registrou vários outros mecanismos, máquinas e motores. Ele projetou uma casa, ele trabalhou como arquiteto em Viena, eu vou falar um pouco mais dessa casa mais adiante. Ele é autor de uma escultura e de uma composição musical de 4 compassos, assim, que foi solenemente executada num congresso de Wittgenstein há uns anos atrás. Dura pouco mais de 2 segundos esse fragmento de música que Wittgenstein também compôs. Ele havia se interessado pelos fundamentos da matemática após ler o grande livro de Russell, Os Principles of Mathematics. Ele sabia que na Alemanha quem havia trabalhado de maneira mais sistemática sobre essas coisas era Frege, e ele procurou Frege para se aconselhar.
E Frege disse, não, você está estudando em engenharia em Manchester, né? Faz o seguinte, vá assistir às aulas de Bertrand Russell em Cambridge, que esse é o cara que você precisa. E foi isso que Wittgenstein fez. A partir de 1912 ele foi aluno de Russell, e entre 1912 e 1914, o período que ele teve trabalhando com Russell, 1912, 13 e 14, o Russell passou rapidamente da condição de mentor, professor, à condição de interlocutor privilegiado e, por fim, de alvo da crítica implacável do aluno mais talentoso e mais insubmisso, mais rebelde que ele teve. Na sua autobiografia intelectual, My Philosophical Development, que o Russell publicou em 1959, há um capítulo intitulado O Impacto de Wittgenstein. As duas consequências mais notáveis dessa tumultuosa relação intelectual foram, em primeiro lugar, o abandono do projeto epistemológico de Russell. Russell, após concluir Principia Mathematica, retoma as ideias que ele havia exposto até então em Knowledge by Acquaintance e Knowledge by Description, incorpora esse artigo como um capítulo ao seu livro, The Problems of Philosophy, de 1912, e começa a escrever um livro muito ambicioso intitulado Theory of Knowledge. Quando isso ele faz em 1913, quando Wittgenstein foi estudar com Russell, portanto, Russell estava mergulhado em questões epistemológicas. Ora, a atitude de Wittgenstein diante dessas questões foi, desde o começo, de extrema hostilidade. Para ele, essas questões não são questões filosóficas, mas questões empíricas, que cumpre a uma ciência empírica, a saber, a psicologia, investigar. A consequência disso é que Wittgenstein lê de maneira extremamente reticente e com bastante hostilidade o material que Russell está produzindo, que deveria se incorporar a esse livro, Theory of Knowledge. O Russell terminou por abandonar o livro. O livro ficou inacabado e nunca foi publicado na vida do Russell, porque Russell ficou convencido, pelo efeito cumulativo dos ataques de Wittgenstein, de que o seu projeto epistemológico havia fracassado e ele não sabia o que pôr no lugar. Então ele simplesmente abandona esse projeto. Ao outro lado da moeda, além do abandono por Russell do seu projeto epistemológico, é a consumação na obra do Wittgenstein disso que ficou conhecido como o giro ou a guinada linguística na filosofia analítica. O fato de que a análise da linguagem emerge como um paradigma de método filosófico. Lembrem que aqui on the noting é absolutamente central. O que dizia Ramsay, esse paradigma da filosofia, a teoria das descrições de Russell. Paradigma por quê? Porque apresenta um modelo de como fazer filosofia. E é um modelo que envolve uma imagem regenerada ou reconcebida da filosofia. A tarefa da filosofia não é elaborar teorias para resolver problemas filosóficos, é analisar proposições atômicas ou moleculares de qualquer ordem de complexidade e, através da análise da linguagem, dissolver pseudoproblemas. As três perplexidades intelectuais que o Russell chama quebra-cabeça, puzzles, em On the Note, elas chamam assim porque não pretende, não quer, ao contrário, isso é fundamental para ele resistir a isso, ele resiste a dignificá-las com o nome de problemas, não se trata de problemas genuínos. E o que a análise filosófica faz não é resolver esses problemas, mas é dissolver esses pseudo-problemas, é mostrar que não havia problema nenhum. Nós não precisamos de uma teoria da identidade que nos explique como pensar a identidade sem supor a lei de Leibniz, porque não há nada de errado com a lei de Leibniz, porque a impressão de que havia algum problema lá com George IV queria saber se Scott é o autor de Waverley, ora Scott é o autor de Waverley, logo George IV queria saber se Scott é Scott, é uma ilusão gramatical, decorrente do fato de que a expressão o autor de Waverley parece se comportar como um termo singular, quando na verdade é uma descrição, portanto, um quantificador. O grande achado de Russell é que o artigo definido, o ou a, é um quantificador, tanto quanto todo ou algum.
Portanto, em proposições em que ocorrem descrições definidas na posição de sujeito gramatical, nós temos uma proposição geral, uma proposição quantificada, e não uma proposição singular da forma sujeito-predicado. Tá? Nós vamos ver como Wittgenstein generaliza esse resultado. Para ele, toda a filosofia vai ser isso aí. Vai ser a análise lógica da linguagem, dissolvendo pseudo-problemas. O que autoriza Wittgenstein a fazer essa generalização, quer dizer, passados dos 3 casos examinados por Russell para a totalidade dos problemas filosóficos, o que autoriza Wittgenstein a dizer, como ele diz no prefácio do seu livro, que ele terminou de escrever em 1918, o prefácio está datado de 1918, embora a publicação só tenha ocorrido em 21, o livro trata dos problemas filosóficos, não de alguns, vejam bem, dos problemas filosóficos, e mostra, creio eu, que a formulação desses problemas repousa sobre o mau entendimento da lógica da nossa linguagem. Então, os problemas filosóficos, não apenas os 3 quebra-cabeças de Russell, emergem do mau entendimento da lógica da nossa linguagem. A tarefa filosófica é entender a lógica da nossa linguagem de tal forma que esses problemas se dissipem, se desvaneçam, desapareçam. Tá? A teoria do conhecimento que Russell tinha esboçado em Knowledge by Acquaintance e Knowledge by Description, que ele retomou em The Problems of Philosophy, e que ele estava desenvolvendo nesse grande manuscrito Theory of Knowledge, deveria articular sob o primado do princípio do conhecimento por contato, o princípio Principle of Acquaintance, que todo constituinte de uma proposição que eu compreendo deve ser uma entidade com a qual eu estou em contato direto e imediato, essa teoria devia articular a metafísica do juízo que emergiu da revolta contra o idealismo de Moore com os resultados das investigações lógicas que culminaram em Principia Mathematica, que você empreende a partir de The Principles of Mathematics e leva a culminação em Principia Mathematica, um livro escrito em colaboração com Whitehead. A crítica de Wittgenstein, que é absolutamente intransigente a esse projeto epistemológico, que foi progressivamente elaborada e retomada ao longo de meia década, basicamente desde um pequeno texto, primeiro escrito filosófico de Wittgenstein que nós temos, um breve texto escrito em inglês, intitulado Notes on Logic, que ele apresentou para Russell como uma espécie de trabalho de aluno. E isso em 1913, isso agora vai daí até o Tratados Lógico-Filosóficos, que fica concluído em 1918, são 5 anos que transcorrem. Né? E a crítica do Wittgenstein ao projeto epistemológico já em 1913 tinha persuadido Russell a abandonar o projeto. Wittgenstein é absolutamente intransigente, cada capítulo que Russell dá para ele ler do manuscrito, Wittgenstein reage dizendo não vai funcionar, está tudo errado, eu já tentei, isso não dá certo. E chega um ponto em que Russell se convence que Wittgenstein tem razão, embora ele não entenda e não saiba dizer porquê. Isso está documentado nas cartas de Russell a Lady Ottoline Morrell. Lady Ottoline era uma aristocrata britânica, uma mulher muito culta, interessada por filosofia e outras questões, ainda que sem nenhuma formação técnica, matemática, lógico-matemática. Mas o Russell escrevia, durante o tempo que ele teve um caso com essa mulher, casada, ele escreveu uma carta por dia para ela. E cartas que às vezes têm 30 páginas de extensão. Tem uma carta que o Russell diz: eu poderia não fazer mais nada na minha vida além de escrever para ti. E ele vai contando para ela tudo o que vai se passando. Ele fala do Wittgenstein a toda hora, ele está fascinado com aquele aluno, que é o ideal para ele, um aluno que tem sólida formação matemática e não foi corrompido pela filosofia, porque nunca estudou filosofia. He's just my dream, ele diz, é o meu sonho, ele diz numa carta à Lady Ottoline. Mas ele também diz à Lady Ottoline que ele teve uma discussão com Wittgenstein sobre o livro dele, e ele diz assim, eu não entendi nada de por que ele acha que está tudo errado, mas eu sinto visceralmente que ele tem razão. I feel in my bones, ele diz, eu sinto nos ossos que ele tem razão. Então, o Russell não sabe por que o livro dele está errado, mas ele tem certeza que está, porque ele não sabe por que Wittgenstein diz as coisas que está dizendo, mas tem certeza que Wittgenstein tem razão. Esse extenso manuscrito fica então inacabado, o Russell abandona esse projeto, vai fazer outras coisas. Ele só veio a ser publicado, nós temos o livro agora, em 1984. Já
quase 15 anos depois da morte de Russell. O Russell tem alguns salvados do incêndio, assim, há 6 capítulos desse livro que ele achou que não eram atingidos pela crítica do Russell e do Wittgenstein. Isso ele percebe. A crítica do Wittgenstein é essencialmente uma crítica à teoria do juízo, que está no núcleo do projeto epistemológico do Russell. Então, o que o Russell faz? Ele extrai do livro os capítulos que não dependem dessa teoria do juízo. E esses ele publicou, né? Deu assim 3 artigos publicados em The Monist sob o título geral de On the Nature of Acquaintance, e outros 3 que incluem um importantíssimo, The Experience of Time, foram publicados no The Monist. Então, há o programa de construção lógica dos objetos do conhecimento a partir dos dados da experiência sensível, que ele anunciou, que ele pretendia desenvolver no restante desse livro inacabado. O Russell dedicou as conferências de 1914 em Harvard, que viraram o livro Nosso Conhecimento do Mundo Exterior como um campo de investigação para a filosofia científica. Our Knowledge of the External World as a Field for Scientific Method in Philosophy. O impacto de... Então, isso é o que o Russell salva do ataque do Wittgenstein à sua teoria do conhecimento. Em troca, o impacto e a influência de Wittgenstein é manifesto, primeiro, nas conferências que Russell profere em Londres em 1918 e que foram publicadas em The Monist, naquele ano ainda, com o título de A Filosofia do Atomismo Lógico. Russell tinha passado os anos da guerra afastado de questões filosóficas, envolvido em atividades políticas, basicamente numa militância contra o envolvimento da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, militância que o levou a praticar atos de desobediência civil que culminaram dando causa à prisão de Russell, que passou um tempo na cadeia em 1918. E na cadeia ele volta a pensar em filosofia, então. Ao sair da prisão, ele dá essa série de conferências em que ele explica no prefácio que ele vai expor algumas ideias que, diz ele, eu aprendi com o meu amigo e ex-aluno Ludwig Wittgenstein. E aí ele diz, eu não voltei a ter contato com ele desde o começo da guerra. O Wittgenstein havia sido recrutado pelo exército austríaco e era durante a guerra, você não sabe disso, mas Wittgenstein era um soldado lutando no fronte de guerra no exército austríaco e carregando na mochila o manuscrito do livro em que ele está trabalhando, que é o Tratado Lógico Filosófico. Nessas conferências, então, o Russell diz no prefácio, eu vou expor ideias que eu aprendi com meu amigo e ex-aluno Ludwig Wittgenstein. Não voltei a ter contato com ele desde o início da guerra e nem mesmo sei se ele está vivo ou morto. Pouco tempo depois, Russell vem a saber que Wittgenstein está vivo, quando, através pela intermediação de Lord John Maynard Keynes, Wittgenstein consegue fazer chegar uma carta a Russell, uma carta que ele envia de um campo de prisioneiros de guerra em Cassino, na Itália. Nessa carta ele diz a Russell que ele escreveu um livro, que está concluído, está pronto para ser publicado, e um livro, diz ele, em que eu resolvi todos os nossos problemas, assim, modestamente, todos os nossos problemas. Vamos ver depois como é que Russell reagiu a esse livro. De qualquer maneira, dá para notar também algo do impacto das discussões com Wittgenstein no livro de 1919, Introdução à Filosofia Matemática, Introduction to Mathematical Philosophy, que o Russell publica em 1919. É um livro escrito na prisão ainda, e foi publicado no ano seguinte. E depois na introdução e no apêndice C da segunda edição de Principia Mathematica, onde o Russell apresenta as linhas gerais de uma reconstrução parcial do sistema à luz da teoria wittgensteiniana das funções de verdade e da elaboração dessa teoria por Frank Ramsey em The Foundations of Mathematics, isso em 1925. Bom, o que é esse livro que Wittgenstein carregava na mochila e que teria resolvido todos os problemas dele e de Russell? E de fato, como nós já acabamos de ver, segundo a declaração do prefácio, os problemas da filosofia de um modo geral. Bom, basicamente esse livro foi o resultado dos anos de colaboração e de crítica dos temas centrais da filosofia da lógica do Russell, mas também
da leitura e da assimilação da obra lógico-filosófica de Frege. Wittgenstein é o primeiro fregiano na história da filosofia. É o primeiro filósofo que absorve as ideias de Frege e trabalha a partir das ideias de Frege. Então, em muitos aspectos, as ideias lógicas a que Wittgenstein chegou o aproximam de Frege e contribuíram decisivamente para a recepção da obra de Frege no ambiente filosófico anglo-saxônico no qual Wittgenstein circula. Tá? É particularmente notável a elaboração, a partir da crítica, de uma crítica interna à teoria do juízo de Russell, de uma forma da doutrina que a gente encontra em Frege, mas como nós vimos também nos idealistas de Kant a Bradley, a ideia de que você não aprende primeiro os constituintes do juízo e depois você compõe com esses constituintes do juízo, você aprende o juízo completo e você decompõe o juízo e encontra os seus constituintes. Como Frege diz nas notas para Ludwig Darmstädter, eu não começo com constituintes, com conceitos e depois os reúno para formar um juízo. Eu chego aos constituintes do juízo a partir da análise do juízo. Tá? Bom, o programa do Wittgenstein é extremamente ambicioso. Ele envolve, como a gente já viu só pelo que é anunciado no prefácio do livro, um acerto de contas com a totalidade dos problemas filosóficos. Tá? O propósito declarado do livro é mostrar que a formulação desses problemas repousa sobre a má compreensão da lógica da nossa linguagem, o mau entendimento da lógica da nossa linguagem. E como nós vamos ver, a execução desse projeto, o que autoriza Wittgenstein a generalizar? Como é que a partir de 3 pseudo-problemas discutidos por Russell pode-se generalizar e agora dizer, não, todos os problemas da filosofia são da mesma espécie. Não passam de quebra-cabeças, não passam de puzzles, de pseudo-problemas que a análise lógica da linguagem dissolve, não resolve, porque não há nada a resolver, mas dissolve, dissipa a aparência de que aí há problema genuíno. Essa aparência é uma ilusão gramatical. Bem no início das notas sobre lógica de 1913, Wittgenstein escreve: desconfiar da gramática é o primeiro requisito para fazer filosofia. Tá? Assim, ele incorpora a lição de Russell. Tá? Esse projeto, como é que pôde ser executado? Bem, a partir de Wittgenstein faz uma coisa que o Russell nunca pensou fazer. Ele procura caracterizar de uma maneira absolutamente geral, com a máxima generalidade, as condições sobre as quais nós podemos enunciar proposições com sentido. E ele chega a um resultado concreto a esse respeito ao apresentar o que ele chama a forma geral da proposição, ou seja, a forma lógica que qualquer coisa tem que ter para ser uma proposição. Tá? E essa investigação, que é uma investigação puramente lógica, Wittgenstein mostra como ela pode ser conduzida empregando a técnica dos símbolos incompletos de Russell e Ondenoth, empregando a teoria das descrições que Wittgenstein incorpora inteiramente, e deixando de lado as especulações epistemológicas de Russell sobre as condições do juízo, sobre o conhecimento por contato e coisas dessa espécie. Tá? A estratégia do Wittgenstein está implementada num lema. Nós temos uma parte do material em que Wittgenstein se baseou para escrever o livro. O livro foi montado a partir de anotações em cadernos de notas, dos quais alguns foram destruídos, mas nós temos os cadernos dos anos 1914 a 1916. Muito bem, o caderno do ano 1914 começa com a seguinte frase, que está repetida tal qual no livro: a lógica deve cuidar de si mesma. O que significa a lógica deve cuidar de si mesma? Significa que nenhuma disciplina mais fundamental do que a lógica é concebível, não é nem possível, nem necessária, nem possível. Tá? A estratégia do Wittgenstein é, ao invés de perguntar pelas condições do juízo, tá? O Wittgenstein supõe que essas condições, sejam quais forem, estão satisfeitas. Quando a lógica começa, nós já temos proposições com sentido. Ou seja lá o que for que é requerido para haver proposições com sentido, isso tem que ser um pressuposto da lógica. E no Tractatus, ele diz no livro, de maneira expressa, 6.124, as proposições lógicas pressupõem que nomes tenham significado e proposições elementares tenham sentido. E é essa a sua ligação com o mundo.
Isso é, a lógica já começa com a suposição de que nós temos proposições com sentido, que as condições do sentido estão satisfeitas, sejam quais forem essas condições. Então, uma analogia que pode ser esclarecedora para alguns de vocês, pelo menos, pensem no que faz Aristóteles quando empreende a prova do princípio de não contradição no livro Gama da Metafísica. Ele começa por pedir ao interlocutor, para efeitos de conduzir essa prova, não que aceite nenhuma premissa como verdadeira. Não se trata de dizer se você aceita isso, então isso implica aquilo que você também tem que aceitar. Não se pede ao interlocutor que aceite nenhuma proposição como verdadeira, mas que reconheça que uma proposição faz sentido. Isso é, nas palavras de Aristóteles, que ele signifique algo para si mesmo ou para outra. E aí nós vamos ver que no momento em que eu pretendo estar dizendo alguma coisa, ao dizer isto é branco, eu já estou comprometido com o princípio de não contradição. Porque se eu quero dizer alguma coisa determinada ao dizer que isso é branco, eu estou excluindo que isso tenha outra cor. Portanto, eu não posso ao mesmo tempo sustentar isso é branco e isso não é branco. As duas proposições se cancelam mutuamente e eu não terei dito nada, porque o que eu peguei com uma mão, eu tomei com a outra. Tá? Então, a estratégia do Wittgenstein basicamente consiste em supor que as condições do juízo, sejam quais forem, e é a tarefa de uma ciência empírica investigar isso, supor que essas condições estão satisfeitas, pouco importando como, é a tarefa de uma ciência empírica, a psicologia, investigar essas condições. Isso ele diz expressamente ao Russell. Quando o Russell recebe o livro, porque depois do primeiro contato, mediado pelo Keynes, Wittgenstein consegue então encaminhar para o Russell o livro, e Russell manda uma série de perguntas para Wittgenstein sobre o livro. E essas perguntas, eu vou destacar duas por hora apenas, as outras vão nos interessar mais adiante. Russell diz quais são os constituintes de um pensamento e qual é a sua relação com as do fato representado. Resposta do Wittgenstein: eu não sei o que são os constituintes de um pensamento. Mas sei que ele tem que ter tais constituintes que correspondem às palavras da linguagem. Também o tipo de relação dos constituintes do pensamento com os do fato representado é irrelevante. Seria tarefa da psicologia encontrá-los. E mais adiante, Russell pergunta: um pensamento consiste de palavras? E Wittgenstein responde: não, mas de constituintes psíquicos que têm a mesma espécie de relação com a realidade que as palavras. O que esses constituintes são, eu não sei. Assim, eu não sei e não me importa saber. Não é tarefa minha. O departamento de psicologia ali deve investigar esses fatos. Tá? Então, a pergunta em que Wittgenstein concentra o interesse dele, supondo desde o início que as condições da significação sejam quais forem então satisfeitas, é perguntar o que é que o exame da forma lógica de juízos autoriza a dizer sobre o objeto próprio da metafísica, vale dizer sobre a essência do mundo, sobre como a realidade necessariamente deve ser. Quem abre o tratado se encontra de cara em alto mar, em águas metafísicas. Wittgenstein diz que o mundo é constituído de fatos, que fatos são a subsistência de estados de coisa, que o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas, etc. etc. E o que é isso? Bom, isso é o que nós podemos dizer a priori acerca de como o mundo deve ser, levando em conta como o mundo pode ser representado na linguagem. Tá? Então, o resultado da investigação de Wittgenstein é devastador para as pretensões de toda a metafísica que, para falar como Kant, pretenda se apresentar como ciência, tá? E esse resultado inaugura um período na história que nós estamos contando que é diferente, é o segundo capítulo agora, por contraste com o realismo de Moore e de Russell, abre-se agora um interregno na história em que filosofia vai ser, durante meio século aproximadamente, sinônimo de análise lógica da linguagem. Isso é o que Wittgenstein obtém, e assim a filosofia vai ser concebida pelos filósofos do ciclo de Viena. Isso vai durar até o início dos anos 50, quando Quine
põe esse projeto em xeque. Nós vamos ver como. Tá? Mas vamos lá ver isso que é importante. A execução desse programa, esse acerto de contas com a totalidade dos problemas filosóficos, guiado pela percepção de que a sua enunciação, a formulação desses problemas repousa no mau entendimento da lógica da nossa linguagem, o que Wittgenstein faz é, em boa medida, um acerto de contas com Russell. E nesse acerto de contas ele faz uso das ideias de Frege. Então, não é nenhum exagero dizer que uma boa maneira de compreender o Tractatus é pensar que é uma discussão com Russell, como, aliás, toda a obra filosófica de Wittgenstein vai ser uma discussão com Russell, ele está sempre reagindo às ideias de Russell, mas é uma discussão com Russell em que ele faz uso das ideias de Frege. Então, o Tractatus pode ser lido como uma crítica fregiana a Russell. A primeira crítica fregiana a Russell na história da filosofia. Tá? Ora bem, o que é que Wittgenstein deve fundamentalmente a Frege? Bom, o que ele deve a Frege é a análise funcional da proposição. A decomposição de toda a proposição em função e argumento. Tá? Wittgenstein escreve no Tractatus 547, onde a composição há argumento e função. E onde eles estão, já estão todas as constantes lógicas. Nós vamos ver depois por que as constantes lógicas já estão presentes em qualquer proposição. Havendo argumento e função, eu tenho todas as constantes. Isso eu tenho a negação, a implicação, a conjunção, a disjunção, a equivalência, eu tenho os codificadores, o universal, o existencial, tudo isso. Tudo já está contido na forma mais simples da proposição. Poder-se-ia dizer a única constante lógica é o que todas as proposições, por sua natureza, têm em comum. Mas isso é a forma proposicional geral. Tá? O crucial no projeto do Wittgenstein aqui é que os constituintes lógicos da proposição sobre função e argumento, o que Frege chamou função e argumento, em 1930 Wittgenstein tem um momento de iluminação e descobre a África. Ele escreve função e argumento, mas isso é sujeito e predicado. Sim, isso é sujeito e predicado. Não, porém, na acepção gramatical, porque em O Atual Rei da França é Calvo, o atual rei da França não é sujeito de predicação. O sujeito é um sujeito indeterminado, é uma variável para todo x. Se x é rei, para todo. Existe um x, perdão, algum x é rei da França, e tudo que é rei da França é idêntico a esse x, e esse x é calvo. Uma proposição absolutamente geral, onde o sujeito da predicação é representado pela variável ligada pelo codificador. Tá? Então, sujeito e predicado, sim, mas não no sentido gramatical, e sim no sentido puramente lógico dessas expressões. Tá? Essa distinção fundamental, para Wittgenstein é crucial a ideia de que onde é que nós identificamos algo como sujeito ou como predicado é no uso da linguagem. O uso dos sinais exibe a sua forma lógica, exibe a contribuição que eles estão fazendo para as condições de verdade das proposições em que eles ocorrem. Tá? Então, é isso que faz da distinção entre função e argumento algo que, na terminologia que o Wittgenstein vai adotar, o emprego dos sinais mostra. O emprego dos sinais não diz que algo é sujeito e algo é predicado, mas mostra. Por contraste com o que os sinais assim empregados dizem, por exemplo, que o céu é azul. Tá? Lembrem do paradoxo de Kerry. Beno Kerry tinha objetado a Frege que um conceito pode muito bem ser um objeto. A prova é que eu posso predicar desse objeto o conceito cavalo, que ele é um conceito facilmente adquirido. E nós vimos como é que Frege reage a Kerry dizendo, peraí, o conceito cavalo não é um conceito. Isso soa como uma contradição, e nós percebemos que não é quando nos damos conta que a expressão o conceito cavalo não se encontra em posição predicativa. Se se encontrasse, eu poderia construir proposições, assim como eu posso escrever Bucéfalo é o cavalo de Alexandre da Macedônia, tá?
ou bucéfalo é um cavalo, eu deveria poder escrever, se o conceito cavalo fosse um predicado, eu deveria poder escrever também bucéfalo ou conceito cavalo. Mas isso não faz sentido. Isso não faz sentido porque a expressão ou conceito cavalo não é um predicado, não está predicando nada de coisa nenhuma, designa um objeto. Tá? O paradoxo de Kerr traz à tona, em suma, para Wittgenstein, o estatuto peculiar da lógica, a saber que, como ele diz numa das primeiras cartas, se não é a primeira carta que ele escreve para o Russell, atenção, 22 de junho de 1912. Wittgenstein está concluindo o seu primeiro semestre de aluno ouvinte das aulas de Russell sobre os fundamentos da matemática. Russell tem uma anedota a esse respeito que, com muitas histórias que Russell conta, a gente tem que tomar com um grão de sal. Russell não resistia a fazer uma piada, mesmo ao preço de sacrificar a verdade histórica. Diz ele que ele tinha esse aluno alemão, que ele achava que era alemão, que ao cabo do primeiro semestre de aula chegou para ele e disse: professor, o senhor poderia me fazer o favor de dizer se na sua opinião eu sou ou não sou um completo idiota? E o Russell teria dito: meu caro, isso eu não sei, mas por que você quer saber? E Wittgenstein disse: não, porque se eu for um completo idiota eu vou continuar estudando engenharia mecânica, mas se eu não for, eu quero me dedicar à filosofia. E aí Russell teria dito: faz o seguinte então, escreva alguma coisa sobre um tópico filosófico, algumas dessas coisas que nós vimos durante o semestre, e me traga na próxima semana para eu ver. E diz Russell que quando Wittgenstein entregou para ele o texto, ele pegou, olhou e disse: não, você não é um completo idiota. Essa é a história contada à maneira de Russell. Isso é Russell sendo Russell. O que a gente encontra no Wittgenstein em troca, e isso é junho de 1912, justamente o fim de semestre, a época que ele supostamente estaria perguntando se ele é um idiota, ele não está perguntando nada disso, ele escreve para o Russell com total convicção. A lógica ainda está no melting pot, no cadinho, a lógica está começando. Veja que ideia fantástica. A lógica não começou 2000 anos atrás com Aristóteles, não, ela está começando aqui com Frege e Russell. Mas uma coisa fica cada vez mais evidente para mim. As proposições da lógica só contêm variáveis aparentes, que no jargão de Russell significa variáveis ligadas. A variável livre, Russell chama variável real, e a variável ligada ele chama de variável aparente. É muito justificado esse uso, porque de fato a variável ligada não varia mais. Você tem um codificador, fechou o domínio de variação dela. A única variável que varia efetivamente é a variável livre. Então se entende que a variável livre é chamada variável real e a variável ligada a variável aparente. Agora diz então o Wittgenstein para o Russell: a lógica está no começo, né, mas uma coisa cada vez é mais evidente para mim. As proposições da lógica contêm apenas variáveis aparentes e, seja qual for a explicação própria das variáveis aparentes, sua consequência deve ser que não há constantes lógicas. Atenção, não há constantes lógicas. Essa é a ideia central. Está lá em 1912, já desde o começo ele tem essa ideia, e nós vamos ver o que significa dizer que não há constantes lógicas. A lógica deve resultar ser uma espécie de ciência totalmente diferente de qualquer outra. Totalmente, ele grifa. Tá? Numa carta a Russell de 19 de agosto de 1919, deixa eu ver se eu tenho também nesse livro aqui. Eu vou citar de memória para não perder tempo procurando a correspondência do Wittgenstein lá, mas numa carta a Russell em 1919, o Wittgenstein diz: eu creio que você não se deu conta de qual é a ideia mais central do meu livro. A ideia central do meu livro é a distinção entre o que se pode dizer numa linguagem e o que a linguagem pode apenas mostrar, mas não pode dizer. Creio que este é o singular, o problema central da filosofia. Bom, nós vimos que essa distinção entre o que a linguagem pode dizer e o que se mostra numa linguagem, mas não se expressa nela, remonta a Frege. A resposta de Frege é Benno Kerr. Eu mostro no uso da expressão, o conceito cavalo, que ela é um nome, um termo singular,
e não um predicado. Tá? Mas eu não posso dizer isso. Né? A tentativa de dizer isso resulta numa contradição manifesta, uma contradição na superfície da linguagem, que é extremamente desconfortável. Ora, o conceito de cavalo não é um conceito. O que é isso? Russell, por exemplo, nunca engoliu a resposta de Frege a Albuquerque. Ele diz no apêndice dos Principles of Mathematics sobre as ideias de Frege que aqui Frege tem que estar errado. Não é possível que isso possa estar certo. Tá? Então, a distinção entre dizer e mostrar, que Wittgenstein diz constitui o problema central da filosofia, provém de Frege. Mas ela está em tensão no pensamento de Frege com uma concepção que Frege tem em comum com Russell, de que a lógica é uma ciência entre as outras, apenas uma ciência de máxima generalidade. Onde outras ciências tratam de regiões particulares da ontologia, de entidades, de espécies particulares, de classes, tipos particulares de entidades, a lógica trata de tudo. Se você perguntar para Russell ou para Frege do que trata a lógica, ambos vão responder: a lógica trata de tudo. A lógica é uma ciência como as outras, apenas é a ciência da máxima generalidade. Bom, Wittgenstein rejeita isso. Já nessa carta de 1912, de cara, ele está dizendo para o Russell: a lógica deve ser uma ciência de uma espécie completamente diferente de todas as outras. Tá? E é exatamente a ideia da lógica como ciência de máxima generalidade que Wittgenstein impõe e rejeita. Tá? O que é conceber a lógica como uma ciência? É conceber as proposições da lógica como proposições que descrevem estados de coisa. E nesse ponto, máxima generalidade, necessidade, são qualificações que a gente fica tentado a introduzir para dizer o que é específico então da lógica. Mas isso significa que a gente concebe o que Wittgenstein vai chamar a rigidez do deve lógico como uma forma, digamos assim, de rigidez hiperfísica. Em outras palavras, que a gente ainda concebe as proposições da lógica como uma espécie de proposições que podem ser verdadeiras ou falsas, que todavia são tais que a sua negação é falsa, aconteça o que acontecer. Mas pensar que as proposições da lógica são proposições bipolares, verdadeiras ou falsas, cuja negação é falsa, aconteça o que acontecer, portanto, proposições necessariamente verdadeiras, tem dois polos, mas um deles está excluído. Em qualquer estado de coisas possível, as proposições da lógica resultam verdadeiras e a sua negação forçosamente falsa, tá? Significa que as proposições da lógica não têm condições de verdade. Elas serão, como Wittgenstein vai dizer, tautologias ou contradições. Tautologias são incondicionalmente verdadeiras e contradições são incondicionalmente falsas. Não há condições da verdade da tautologia, nem condições de falsidade da contradição. Wittgenstein escreve no Tratado 6.1: as proposições da lógica são tautologias. E prossegue: as proposições da lógica, portanto, não dizem nada. São as proposições analíticas. Kant falou em proposições analíticas, pois bem, as proposições da lógica são as proposições analíticas. Tá? E ainda, as proposições da lógica demonstram as propriedades lógicas das proposições ao ligá-las em proposições que não dizem nada. Por que não dizem nada? Bom, porque eu não digo nada sobre o tempo que está fazendo quando eu digo que chove ou não chove. No entanto, eu digo algo verdadeiro, e mais, algo necessariamente verdadeiro. E aqui está a ideia: eu digo algo necessariamente verdadeiro ao preço de não dizer nada de determinado. A necessidade das proposições da lógica paga um preço. O preço da necessidade das proposições da lógica é a sua vacuidade. As proposições da lógica nada dizem sobre o mundo, nada informam. Eu não sei nada sobre o tempo que está fazendo quando sei, e sei com absoluta certeza que isso não poderia, em hipótese alguma, ser falso, que ou está chovendo ou não está chovendo. Tá? Resulta daí que também podemos passar sem as proposições lógicas, já que podemos muito bem, numa notação conveniente, reconhecer as propriedades formais das proposições mediante a mera inspeção dessas proposições. Nós vamos ver como é que Wittgenstein chega a isso. Aqui tem um fio da meada técnico
Wittgenstein vai fazer uso de um resultado técnico obtido em 1913 pelo lógico norte-americano Henry Morris Schaeffer. Por enquanto eu vou só anunciar em que consiste. Na próxima aula nós vamos ver isso no detalhe. Mas Schaeffer demonstrou a completude expressiva de um sistema de cálculo proposicional com uma única constante lógica. É um exercício trivial em lógica saber que conjuntos de conectivos que conjuntos de conectivos são expressivamente completos. Isso é, eu estou apagando o meu quadro para escrever uma coisinha aqui. Com que conjuntos de conectivos eu consigo expressar todas as constantes lógicas? É um exercício que se faz em lógica 1. Tá? E desse exercício resulta, por exemplo, que se eu tiver esses dois conectivos aqui, eu tenho todas as constantes lógicas. Eu tenho todas as funções de verdade de qualquer número de proposições no cálculo proposicional podem ser expressas combinando a implicação e a negação, que são os dois conectivos primitivos de Frege. São suficientes. Também dá para ser conjunção e negação. Também dá para ser disjunção e negação. Todos esses são conjuntos expressivamente completos. Mas, por exemplo, este aqui, conjunção e disjunção não dá. Mas, vamos tentar conjunção e implicação. Também não dá. Também não dá. Com esses aqui, não se conseguem expressar todas as funções de verdade de um número qualquer de proposições. Advertência por hora, só para chamar a atenção, depois nós vamos ver as consequências disso. Os conjuntos de conectivos que são expressivamente completos, que permitem expressar todas as funções de verdade do cálculo proposicional, contêm sempre a negação. A negação não pode faltar. Nós vamos ver que, num certo sentido, a negação é mais fundamental que qualquer outra constante lógica. E isso já fica evidente quando a gente se dá conta que se a gente tem uma única proposição, só há uma função de verdade possível de uma única proposição. E essa função de verdade é a negação. Eu posso reiterar a negação, mas se eu negar a negação, eu obtenho novamente a proposição afirmada originalmente. Tá? Bom, Wittgenstein quer libertar o seu leitor da imagem da lógica como uma ciência que descreve uma espécie de realidade hiperfísica. E me ocorreu ilustrar para vocês a imagem da qual Wittgenstein quer libertar seu leitor com uma passagem do final do artigo Em Defesa da Logística, do grande lógico polonês Jan Łukasiewicz, um artigo publicado em 1961, em que o Łukasiewicz, a uma certa altura, escreve o seguinte, a certa altura não, no fim do artigo: como conclusão dessas observações, eu gostaria de esboçar uma imagem associada aos sentimentos intuitivos mais profundos que eu sempre tenho acerca da lógica. A imagem talvez lança mais luz que qualquer exposição discursiva lançaria sobre os fundamentos reais dos quais provém essa ciência, pelo menos no que me diz respeito. Sempre que estou ocupado com o menor dos problemas lógicos, por exemplo, tentar encontrar o menor axioma do cálculo implicacional, eu tenho a impressão de que estou confrontado com uma magnífica construção de indescritível complexidade e imensurável rigidez. Essa construção tem o efeito sobre mim de um objeto concreto, tangível, confeccionado com o mais rígido dos materiais, 100 vezes mais duro que o concreto e o aço. Eu não posso mudar nada nele. Por intenso esforço, eu apenas posso encontrar novos detalhes e atingir verdades inabaláveis e eternas. Onde e o que é essa construção ideal? Um filósofo católico responderia: ela está em Deus, é o pensamento de Deus.
E, de fato, o filósofo protestante Georg Wilhelm Friedrich Hegel escreveu na sua Ciência da Lógica que a lógica é o pensamento de Deus antes da criação do mundo e de qualquer ser finito. Tá? Vamos dizer o seguinte, Wittgenstein identifica no pensamento de Hegel uma tensão entre uma certa concepção da natureza da lógica que repousa sobre a distinção entre dizer e mostrar e que subjaz a resposta de Frege a não quer, ao que se pode expressar com as palavras de Wittgenstein dizendo que a lógica é uma ciência de uma natureza completamente diferente de qualquer outra, e a concepção da lógica como ciência da máxima generalidade. Ciência que descreve as propriedades de uma estrutura hiperrígida que subjaz as estruturas mutáveis que investigam as diferentes ciências empíricas. Tá? Thomas Ricketts, por exemplo, um excelente comentador contemporâneo de Frege e de Wittgenstein, professor da Universidade de Illinois em Chicago, Ricketts tem um artigo intitulado Frege, o Tractatus e a Enrascada Logocêntrica, em que ele apresenta o projeto filosófico de Wittgenstein como consistindo em resolver a tensão no pensamento de Frege entre a concepção da lógica como alguma coisa que se mostra no uso efetivo da linguagem, mas que a linguagem não expressa, não diz, a linguagem diz que o céu é azul, que abriu o sol, ou que fechou o tempo, que vai chover ou que não vai chover, mas a lógica não diz que existe sujeito e predicado, que existem funções de 1, 2 ou 3 ou N argumentos, essas coisas se mostram no uso da linguagem. Tá? Então, a essa tensão na concepção fregiana da lógica corresponde uma tensão na concepção fregiana da proposição. A saber, a tensão entre tratar a proposição como algo que pode ser negado, que é crucial. P é uma proposição, porque não P é também uma proposição. É essencial para uma proposição que ela possa ser negada. De novo, tangenciamos o tema que vai nos ocupar detidamente na próxima aula, do caráter primitivo e fundamental da negação em relação a todas as outras constantes lógicas. Mas Frege, por um lado, trata a proposição como algo que pode ser negado e, por outro, trata a proposição como um nome. No seu sistema maduro, as leis fundamentais da aritmética, proposições são nomes de valores de verdade. De tal sorte que todas as proposições verdadeiras têm a mesma referência, elas se designam esse objeto abstrato, o verdadeiro, e todas as proposições falsas têm a mesma referência, todas elas designam o falso. O modo de designar não é o mesmo, num caso e no outro. Eu posso ter várias maneiras de designar o verdadeiro, por exemplo, através da proposição está fazendo sol em Porto Alegre, ou através da proposição Brasília é a capital do Brasil, ou através da proposição o homem desembarcou na Lua no ano tal, que eu não me lembro agora que ano foi. Todas essas proposições expressam pensamentos diferentes, mas como todas são verdadeiras, elas são todas nomes do mesmo objeto lógico. O objeto lógico é o valor de verdade verdadeiro. Há dois valores de verdade, todas as proposições verdadeiras sendo nomes de um desses valores, o verdadeiro, e todas as proposições lógicas o nome de outro dos valores. Bem, é o mérito de Russell que ele resolve essa tensão. Tá? E isso fornece a Wittgenstein uma ferramenta para a dissolução da primeira tensão. Quer dizer, Russell rejeita drasticamente que se possa assimilar, ou amalgamar, ou identificar a proposição como um nome, tratar a proposição como um nome, seja lá do que for. E insiste na ideia de que nomes não podem ser negados. Não faz sentido pôr um sinal de negação na frente de um nome. Pode até parecer que sim. Na França, por exemplo, uma convenção da sinalização das estradas. Quando eu estou deixando um município, por exemplo, vamos dizer que eu estou saindo de Lyon. Tá? Então, é bem possível que eu encontre uma placa de trânsito assim. E aqui parece que eu estou negando o nome Lyon. Tá? Mas, na verdade, eu estou negando uma proposição. Essa placa significa que, a partir dela, dali em diante, eu não estou mais em Lyon. Não estou mais no território de Lyon. Tá? É uma proposição, portanto, estou no território de Lyon, que está sendo negada, e não um nome. Nomes não podem ser negados,
E essa é uma diferença crucial entre nomes e proposições que não se encontra na filosofia de Frege e que Wittgenstein vai tratar de resgatar. Nós vamos ver como um resultado técnico de Scheffer vai fornecer a via pela qual Wittgenstein vai proceder a esse acerto de contas com Frege e com Russell simultaneamente. Essa é a matéria da próxima aula. Até lá, tenham um bom fim de semana.